relata quando os seus ouviram isso. O que eles ouviram? Eles ouviram o quê? Aqui está no versículo 21, a gente tem que voltar ao versículo 20. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. Ué, vocês perceberam? Foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Queridos, essa declaração foi que fez com que aqueles que eram de Jesus, conforme está dito na palavra, ouviram isso e saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Agora nós ouvimos o pastor falar e fazer um desabafo de que está estando nessa casa para orar e quase ninguém vem aqui orar com ele. Não é verdade? Não foi isso que o pastor falou? Agora, o que está relatado aqui, nós não conversamos antes, é que Jesus e os discípulos foram para uma casa. E quando eles foram lá, afluiu uma multidão para aquela casa. Quando Jesus chegou com os seus discípulos naquela casa, uma multidão foi para aquela casa. E aí, de tal maneira, diz a palavra do Senhor, que nem sequer podiam comer pão. Sabe por quê? Porque as pessoas iam para aquela casa e foram naquela casa porque eles precisavam de oração. Porque eles precisavam de cura, porque eles precisavam de milagre. E quando eles souberam que Jesus estaria naquela casa, foi todo mundo para lá. Ficou uma casa lotada de gente, e gente necessitada de milagre, de cura, de maravilha e de toda sorte de prodígio de Deus. E eles falaram: Jesus foi para aquela casa, então vamos para aquela casa. Aí ficou assim, a casa ficou lotada, de tal maneira que Jesus e os seus discípulos não faziam outra coisa a não ser orar por aquelas pessoas necessitadas. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Olha, só que isso suscitou duas reações adversas por pessoas que não deveria suscitar. Pessoas ficaram com raiva, com inveja de Jesus. Pessoas que não deveriam ficar com raiva e nem com inveja de Jesus, ficaram com raiva e com inveja de Jesus. A Bíblia diz: quando os céus, vou repetir, quando os céus ouviram isso, ouviram o quê? Que Jesus tinha ido numa casa e tinha fluído uma multidão para a casa. E quando a multidão foi lá, eles não pararam de orar, eles não pararam de ensinar a palavra, de pregar, de fazer milagre, cura, prodígio, maravilha. E quando os céus ouviram isso, sabe o que eles fizeram? Foram para lá adorar o Senhor também? Não. Foram para lá parabenizar Jesus: você é maravilhoso, realmente você é o Filho de Deus? Não. Sabe o que eles foram fazer lá? A Bíblia diz: quando os seus ouviram isso, saíram para o prender. Saíram para o prender. Por que diziam? Está fora de si. Está louco. Está maluco. Não faz mais outra coisa a não ser orar, a não ser pregar a palavra, a não ser expulsar demônio. Está louco. Está fora de si. Largou
pode ser demônio. Só pode ser demônio. Esse menino está doido. Está maluco. Não quer saber mais de nada. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender. Porque diziam, está fora de si, está maluco, largou tudo, virou doido. Essa foi a primeira reação que Jesus teve dos seus allegados, dos seus familiares. A segunda reação adversa. E os escribas, no versículo 22, que tinham descido de Jerusalém, diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Que gracinha! Os pastores e líderes religiosos, quando viam as maravilhas que Jesus fazia, curando o endemoniado cego e mudo e surdo, a mão mirrada no templo curada no sábado, as pessoas falaram no templo, não seria esse o filho de Davi, o Messias? Eles ficaram cheios de ira, de raiva, de inveja, porque eles não curavam ninguém, eles não expulsavam o demônio, eles não faziam diferença com a sua palavra com ninguém. E Jesus chegava, pegava na pessoa, esticava e o braço dele ficava reto. E ele falava, ó, levanta do teu leito e anda. E o paralítico levantava e ficava curado. E ele orava, e a pessoa que era cega, surda, muda, passava a falar, a ouvir, a ver. E todos viam aquilo, poder de Deus com Jesus. Graça de Deus com Jesus. Milagre de Deus com Jesus. E os religiosos ficaram com raiva, muita raiva. E aí, olha só, diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Queridos, fazer a obra de Deus não é nada fácil. Nós não podemos esperar que o Satanás não venha contra nós de alguma forma para nos arrebentar, para nos desanimar, para nos desencorajar, para nos desanimar. Jesus também sofreu isso, a tentativa do inferno de acabar com o ministério dele. E aí pode muita gente pensar aqui, não, mas Jesus não pode ter passado isso em casa, ou então, e se ele pregar, os outros não implicaram com ele. Não, olha aqui, eu estou olhando para você. Agora, a diferença é que Jesus sabia quem ele era. Ele sabia quem era o Deus dele e o Pai dele. E outra coisa, ele decidiu não se importar com os outros mais do que se importar com o Pai. A diferença era essa. Porque ele sentia na pele, sentia na carne, tudo isso. Mas ele tinha comunhão com o Pai. Ele não largava o Pai. Ele não é que nem nós que tem que pedir pelo amor de Deus. Meu Deus, eu estou aqui arrebentado. Eu tenho que ficar, Jesus, olha, me ajuda, o pastor fica me ajuda, eu fico me ajuda também. A gente fica triste quando alguém fala alguma coisa da gente, ou quando alguém nos persegue, quando alguém nos apedreja, quando alguém faz alguma coisa. Jesus também ficava. Mas a diferença é que Jesus não se deixava abalar com isso, ele não parava de fazer a obra de Deus, ele não parava de orar, ele não parava de estar com o Pai, ele não parava de expulsar demônio, ele não parava de amar, ele não parava. É isso que nós estamos tentando passar para vocês. Não é que não vai acontecer, já está acontecendo. Tudo que é oposição ao que é de Deus já está ocorrendo. Está ocorrendo com você, está ocorrendo na sua vida, está no seu coração, está na sua mente. A gente só quer que você não concorde com isso.
vocês vão pagar. Se o pastor deixar alguma coisa dessa matar ele, vocês vão sofrer. Então o que acontece? Vocês têm que tomar conta de vocês e têm que orar por nós. Vocês têm que orar por nós. E nós temos que orar por vocês. Vocês têm que nos auxiliar a continuar a estar na posição que a gente está. Porque muito maior é o peso, muito maior é a perseguição, muito maior é a patada do inferno em nós do que em você, do que em vocês. Pode acreditar, é do mesmo tamanho. Se você for colocado numa posição, você vai tomar aquela patada do seu mais forte do que uma que está inferior. Porque se ele acertar aqui, ele acerta todo mundo. Se ele acertar o pastor, acerta todo mundo. Então, queridos, Jesus, olha o que ele fez, ele desanimou? Não, ele chamou para si. E chamando-os para si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Aí ele começa a ensinar e a tirar a mentira e colocar a mentira no lugar certo. E separar a mentira da verdade com a palavra. E ele disse: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode se subsistir. Aprendam. Como é que eu posso falar em nome de Deus, falar que o reino de Deus está chegando e fazer uma cura, um milagre por força de Satanás? Então, Satanás está indo contra ele mesmo? Vamos pensar? Então, logo, eu estou falando de Deus, eu estou fazendo milagre, é o reino de Deus que está aqui. Amém? Amém. Então, não tem essa história que está curando, está fazendo milagre, maravilha, tal. É do demônio. Não é do demônio, não. O demônio não quer fazer isso, a não ser que ele vai inventar um negócio para te levar para uma heresia, te levar para o inferno. Mas se está falando de Deus, está falando de Jesus, está curando, as coisas que estão acontecendo, é o reino de Deus que está sendo expandido. Amém? Amém. Agora, aí ele fala de um reino, de um reino espiritual. Aí ele fala também de uma casa. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Por quê? Foram 2 ataques que Jesus levou. Um dos seus, da sua casa, dos seus familiares. Olha, a Bíblia diz quem foi que estava ali e estava querendo perseguir Jesus. Era a sua casa. A Bíblia fala que foi Maria. Maria e os irmãos de Jesus. Quem é que sabia que Jesus tinha irmão aí? Levanta a mão. Amém? A maioria sabia, porque tem gente que pensa que Jesus continuou filho único o tempo todo. Não foi assim. Maria teve relações com José, normalmente teve outros filhos e filhas. E esses filhos e filhas que vieram depois, passaram a perseguir e fazer chacota de Jesus. E Maria, quando perdeu José, eu acho que começou a ouvir esses filhos. Tanto é que nessa ocasião, quando Jesus deixou o ofício, começou no ministério, começou a pregar o reino de Deus, a fazer milagre, como diz maravilha, os outros ficaram com ciúme e falaram: olha lá, não quer mais nada com o trabalho, com o serviço, agora é só o reino de Deus, é só. E agora está maluco, hein? E agora está doido, hein? Agora nem comer ele quer mais. Fica lá orando, ninguém quer comer. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que interditar, porque ele está doido. Foi isso que eles fizeram. E Maria ouviu. Maria ouviu e foi lá com os irmãos para prender Jesus. Vocês ouviram? Eles foram lá para prender Jesus. Foram lá para prender Jesus. Você imagina uma coisa dessa? Maria e os irmãos. Porque está fora de si, dizia eles. E os fariseus diziam: olha, ele está fazendo isso com a força de Deus e povo. Que coisa maravilhosa para você ouvir. Você fazendo a obra, pregando a palavra, curando enfermos,
E aqueles de quem você deveria esperar o aval, o aplauso ou o ok, que eram os líderes religiosos, falando que estavam fazendo isso porque era o poder de Satanás, de Beelzebul, que estava fazendo. Que estavam com raiva, estavam com inveja, porque não tinham sobre eles esse poder, essa unção. Eles detinham a sabedoria de Deus sem botar em prática aquilo que eles sabiam. Ao invés de levar a salvação, a cura, o milagre, a maravilha para as pessoas, eles ficavam com aquilo só para si e não falavam nada e não faziam nada para ninguém. E eles, quando viram Jesus ir para o povo, ir para o abraço, se gastar com o povo, orar e fazer milagres e prodígios e maravilhas, ficaram com raiva. Esse cara está sendo aceito, olha como é que o povo quer ele, como é que o povo ama ele, olha como é que quando ele prega a coisa funciona, olha como é que quando ele prega os milagres acontecem, e olha só o que o povo está falando dele, está falando que é o Messias, que raiva! É isso. Olha só, aí Jesus começa a explicar, olha, não é bem assim que a coisa funciona. Agora, preste aqui atenção numa coisa. Para Jesus não ficar mal, para baixo, como ficaria eu, o pastor, ele tinha que ter muita convicção do que ele estava fazendo. Ele tinha que saber o porquê, o motivo das coisas. E ele, quando via o ataque dos religiosos, quando ele via a família ir contra ele não levava isso para o lado pessoal. Alô, quem escutou isso aqui? Quantas vezes você ora, você vai jejuar por alguém, você está fazendo um propósito por alguém, vem alguém te pisa, vem alguém te futuca, vem alguém te persegue, uma coisa ruim te acontece e você fica mal, você fica com raiva, não é? Primeira coisa que a gente tem que aprender, quando a gente está fazendo a obra de Deus, e o outro vem, nos pisa, e o outro vem, nos difama, nos calunia, nos persegue, não é porque ele não gosta de mim, não é porque eu fiz alguma coisa para ele, é porque Satanás tem ódio de quem resolve ser instrumento de Deus para fazer o benefício ao seu próximo. Satanás odeia aquele que sabe que está cheio da unção para poder pregar a palavra, para poder orar e acontecer alguma coisa, e ele quer te desanimar, ele quer te arrebentar, ele quer te futucar, ele quer fazer você parar, porque ele não aguenta isso. Eu já falei para o pastor, aqui quando eu vim pregar é o dia da minha vingança. Glória a Deus, sabe por quê? Porque esse é o momento da minha revanche. Eu aguento a semana inteira, eu aguento problema, aguento dificuldade, é um furo o olho, para passar a perna, não consegue isso, não consegue aquilo, eu fico, tá bom, deixa eu chegar lá. Tu vai levar fora, Satanás! Sabe por quê? Porque eu estou decidido a adorar o meu Deus. Eu estou decidido a fazer porque eu amo o Senhor. Eu não quero saber se vai ter gente, se não vai ter gente. Eu vou estar aqui para a glória do Senhor. Se não tiver ninguém, eu estou sozinho. Sabe por quê? Porque eu amo o meu Deus. Porque Ele me salvou. Porque eu tenho prazer de ficar com Ele. É aqui, é na rua, é onde for. Não interessa. Eu quero estar com o Senhor. E você, com quem você quer estar? Com quem? Qual é o seu prazer? Qual é a maravilha que você acha da vida? Eu vou dizer, eu estou pensando muito na maravilha do céu. Estou pensando muito no dia que o Senhor vai fazer. Já foi, Jesus. Não estou nem aí o que vai ficar para trás. Eu quero subir. Quem quer subir? Alguém quer subir? Amém. Amém? Então preste atenção numa coisa. Jesus não se deixava bater ou abalar. Nada disso. Nós não somos que nem Jesus, mas nós somos chamados para ser iguais ao Senhor. Nós somos chamados a ser semelhantes ao Senhor. Nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, discípulos do Senhor. E não para ser religioso, não para ir para voltar à igreja. Nós somos adoradores do Senhor. Nós devemos ser seguidores de Cristo. Então sabe aquela coisa? Você olha para Jesus? Amém. Então você quer ser igual a Jesus? Amém. Você se esforça para ser igual a Jesus? Amém.
e você não fica reclamando, murmurando, porque vai para a igreja, porque faz tudo, meu Deus e tal, blá, blá. Qual é a vontade? A vontade de estar com o Senhor. Por quê? Porque quando estamos com Ele é bom. Por quê? Porque quando estamos com Ele, Ele fala palavras diferentes que o diabo, o inferno e os demônios falam para nós. Quando a gente está vivendo de qualquer maneira, está por aí, está trabalhando, fazendo as coisas seculares ou comuns, o diabo fica o tempo todo